É o seguinte, hoje a gente vai analisar mais um fundo imobiliário aqui. Faz um tempinho que eu não faço análise de fundo imobiliário aqui, lendo um relatório gerencial. Eu sei que vocês gostam muito, sempre dá muita visualização comparado aos meus outros vídeos, as análises aqui. Então hoje a gente vai analisar mais um fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de logística, tá? De galpões logísticos. É um FII que não é tão conhecido como os outros que eu já analisei, né? Eu analisei o LVBI, acho que foi o XPLG ou BTLG, acho que foi o BTLG, MXRF11 também analisei. Então, dessa vez é um fundo um pouco menos conhecido, mas mesmo assim é um fundo muito bom aí. E a gente vai olhar aí alguns pontos positivos, negativos, se está valendo a pena investir, qual o preço teto desse fundo, tá? Vou falar também para vocês qual o preço teto. Então faz o seguinte, para me ajudar, já se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo aí, que me ajuda bastante. E bora lá, sem muita enrolação, já vamos começar aqui a análise do GGRC11. Bora lá, já tô com o relatório gerencial dele aberto aqui. A gente já pode ver aqui, ó, Zagros Capital, GGRC11, relatório aí de abril de 2025, a gente está no dia 21 de maio, tá? Eu não fiz nenhuma marcação aqui antes de fazer esse vídeo, vai ser 100% aqui, tá? Na hora essa análise, tá? Eu não fiz nenhuma pontuação, nada demais antes. Vou analisar aqui na íntegra para vocês o GGRC, fechou? Bom, já vindo aqui para o objetivo do fundo, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu até já fazer algumas marcações. O GRC tem o objetivo a realização de investimento em imóveis comerciais por meio de aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente com a finalidade inicial de locação atípica, tá? Então ele já dá aqui um spoilerzinho de qual que é o tipo de contrato que eles utilizam, tá? Build to suit, retrofit e sale and leaseback, ou venda, desde que atenda aos critérios de política de investimento. A gente pode ver aqui, ó, que a carteira possui 29 ativos imobiliários, tá? 29 imóveis, com uma área bruta locável de mais de 580 mil metros quadrados. A gestão é essa Zagros Capital. Confesso que não é uma gestão que eu não conheço muito, tá? Ela tá ali longe de ser essas mais conhecidas, BTG, XP. Mas vamos ver aqui como está sendo o trabalho dela nesse fundo imobiliário aqui. É um fundo imobiliário desde 2017, tá? Não é um fundo velho, mas também não é um fundo novo. Cota patrimonial de 11,23. Vamos ver aqui quanto que está a cota dele. Ele está sendo negociado a mercado aqui. Beleza. Voltou a conexão aqui. Está sendo negociado a mercado aqui por 9,99, tá? 9,99 a cotação dele agora e a cota patrimonial de 11,23, tá? Então ele já está descontado aí de acordo com o seu valor patrimonial. Tá até mais barato aqui de quando foi lançado o relatório, né? Vocês podem ver que aqui foi R$10,01. 167 mil cotistas, valor de mercado do fundo 1 bilhão e 200 milhões aqui de valor de mercado. É um fundo bem negociado, tá? Volume mensal aqui de 8 milhões, se bem que é mensal, né? Não é tão negociado assim, mas tá legal, tá? Taxa de administração de 1,10% ao ano. Um WALT aqui, né? O prazo de vencimento dos contratos aqui, né? Que tá dando como WALT. Ele tá de 6 anos aqui, então um prazo legal também, vindo aí dos contratos atípicos, igual ele informou para a gente, no objetivo deles, né? Então, um prazo legal aqui de mercado, tá? Ele passa também aqui, ó, um relatório em vídeo da gestão, isso aqui eu achei muito legal, tá? Eles postam um vídeo no YouTube falando sobre o relatório aqui, essa parte de comentários deles, né? Colocam aqui também alguns influenciadores que falam sobre o fundo ali durante o mês, né? Vários influenciadores aqui e algumas matérias que também saíram sobre o fundo. Últimas notícias, né? Fato relevante, distribuição de rendimentos, as últimas postagens deles. Então a gente já pode ver que é um relatório aparentemente legal, que contém várias informações, né? Vamos ver aqui os comentários iniciais aqui. Bom, ele falou que distribuiu aqui 10 centavos por cota, com dividend yield aqui mensal de 0,99% e anual de 11,98%, estão pagando aí seus quase 1% ao mês, né? Um fundo de tijolo de logística pagando isso é muito bom, muito legal mesmo. Isso de acordo com a cota de R$10 aqui, né?
Bom, no mercado secundário, tá, um volume médio diário de 4 milhões. Beleza, beleza, beleza. Aqui fala que a cota teve uma valorização. Aí ele fala um pouco aqui sobre o mercado no geral, tá? Vou passar por essa parte aqui que a gente está querendo saber mais sobre o fundo mesmo e não sobre o mercado, tá? Algumas perguntas e respostas também aqui sobre o fundo, né? Bem legal também essa parte aqui, para quem às vezes tem alguma dúvida que você tem aqui, ele já te responde por meio do relatório. E agora vamos para a DRE, destrinchar essa DRE aqui, a demonstração de resultado do exercício. Parece difícil, não é difícil, a gente vai ler aqui rapidinho, vocês vão aprender rapidão sobre a DRE aqui, muito simples de analisar, fechou? Não é esse bicho de 7 cabeças que parece por ter esse tanto de número aqui. Vocês vão me desculpar que eu tô com o nariz meio ruim, tá? Se vocês estiverem escutando eu dando umas funcadas aí, porque eu tô com o nariz um pouco ruim nessa mudança de tempo, fechou? Bom, vamos lá. Total de receitas, 13.765 mil. 13.635 mil aqui foi de receita de locação, ou seja, é de aluguel, tá? O aluguel que o inquilino paga para o fundo. Lucro imobiliário não teve, tá? Lucro imobiliário aqui no caso vai ser quando ele vende algum ativo, realiza um lucro, né? Quando vende algum imóvel. Receita de renda fixa é o que tem em caixa, então ali é que está no caixa, está no caso na renda fixa, né? Então está rendendo ali. E receita de renda variável aqui, provavelmente essa renda variável que ele está falando de fundos imobiliários que ele tem em carteira, fechou? Total de despesas, ele teve uma despesa aqui de 2.642.000, despesas imobiliárias aqui ele não teve. Despesas financeiras são ali a alavancagem que ele tem, a dívida que ele tem, e ele tem que pagar essa dívida, então ele tem ali a despesa financeira, a gente já vai olhar como que é essa alavancagem, se está uma alavancagem muito alta ou não, mas vocês podem ver aqui que ele pagou 1.366.000 de dívida, taxa de administração, imposto de renda na renda fixa e outras despesas aqui, tá? Então isso deu aí um resultado antes da distribuição de 11.123.000, tá? Ele reteve em caixa 1.105.000 e distribuiu aí 12.228.000, tá? O que gerou aí um rendimento de 10 centavos por cota. A gente pode ver que nos últimos 2 meses aqui ele distribuiu a mesma quantidade, até elevou aqui em janeiro, ele distribuiu um pouco menos e agora voltou a subir aqui o seu dividendo, tá? A gente pode ver que ele acabou gerando menos do que ele distribuiu, tá? Então, é um ponto de atenção no caso desse mês de abril. De março, ele gerou menos, porém, no mês de janeiro e de fevereiro, vocês podem ver que ele gerou bem mais aqui, ó, 17 milhões aqui e distribuiu 12 milhões. Então, a gente pode ver aqui que ele acabou gerando bem mais do que distribuiu e compensa aí esses meses que ele gerou um pouco menos. Bom, aqui ele fala um pouco da distribuição do dividend yield dele, né? A gente pode ver aqui que o dividend yield ele está mantendo aí o patamar de 1% ao mês, uma média aí de 1% ao mês. Ele está tentando manter os dividendos bem equilibrados aqui, bem constantes, né? Pagando a mesma coisa aqui todo mês, uma diferença bem pequenininha aqui, mas nada demais, tá? Então, tá mantendo os dividendos, muito legal. Comparativo de rentabilidade aqui, ó, ele faz o comparativo do dividend yield dele com o dividend yield de fundos parecidos com ele, né? E a NTNB aqui de 5 anos, que é no caso aí o Tesouro IPCA, tá? Então a gente pode ver aqui que ele está superando os dois indicadores que ele colocou aqui. Bom, já que na performance do fundo a gente pode ver que ele está ganhando do IFIX e do IPCA, e no CDI aqui, ó, nesse curto prazo aqui, ó, ele acabou perdendo para o CDI, tá? Mas assim, o CDI está muito alto, tá? Então tá até difícil de metrificar isso, porque o CDI está só aumentando, a gente está com a taxa Selic a 14,75, então tá complicado de bater o CDI. E vocês podem ver aqui que no longo prazo, olha, aí ó, ele foi batendo o CDI com muita tranquilidade, e acabou aqui nesse finalzinho perdendo, mas assim, sem nenhum desespero, fechou? Tá tranquilo aí. E lembrando aqui, ó, foi até bom ele colocar aqui, ó, ele colocou o CDI bruto, ou seja, o CDI sem o desconto do imposto de renda,
tá? Então, provavelmente, quando a gente desconta o imposto de renda aqui, essa rentabilidade aqui vai diminuir, tá? Não tem como eu saber quanto que vai ficar aqui, mas essa rentabilidade vai diminuir. Pode ser que ela fique abaixo do GGRC aí, fechou? Bom, aqui a distribuição de receita por ativo, né, por imóvel aqui, a gente pode ver que a maior exposição dele é a Ambev, com... Opa, acabei pintando tudo aqui. Aí. Foi com a Ambev, que está aí em 15, com 16%, né? Americanas está aí 15%, essa Etra aqui é 7,12%, e ele tem também aqui o projetado anual, que ele está querendo diminuir aqui, ó, na Ambev e na Americanas, tá? Então ele já tem um planejamento de diminuir aí, não é uma exposição muito grande, tá? Mas é sempre legal a gente estar aí, eles estarem, né, diversificando cada vez mais para a gente correr menos risco. Aqui ele dá o balanço do fundo aqui para a gente, né, os imóveis, disponibilidades aqui, os CRIs dele, tá? A gente já vai calcular a alavancagem, se ele não der alavancagem para a gente, vou calcular essa alavancagem aqui, tá? Dos CRIs em relação aos ativos dele. Ele dá também que detalhes dos CRIs, tá? As taxas, né? IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5, IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5. São taxas legais, tá? Não são taxas assim altas, são taxas tranquilas de pagar. Eles até colocam que a taxa ponderada é de 7,5 e a gente está aí com o Tesouro pagando um pouco menos que isso, então tá com taxa aí legal. Ele detalha aqui também as obrigações, né? Não vou entrar em detalhes aqui, eu vou calcular a alavancagem dele através dos CRIs, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó, saldo devedor. Então ele coloca aqui, ó, o saldo devedor dele, a projeção para os próximos anos. Ele está com saldo devedor de CRIs aí de 232 milhões aqui. Acho que ele não vai dar essa alavancagem, tá? No final a gente vai calcular essa alavancagem e também fazer o preço teto para saber se esse fundo está valendo a pena ou não, tá? Porque eu mostrei o PVP para vocês, mas em fundo de tijolo, o PVP ele não é a melhor métrica que a gente tem para precificar os fundos. Nos fundos de papel é sim uma boa métrica, mas para os fundos de tijolo não é a melhor métrica, é uma base, mas não é a melhor. Aqui ele coloca os cotistas por estado, tá? Ele está bem focado aqui, né, em São Paulo, então é uma região legal. Agora aqui, ó, as tipologias, tá, de inquilinos que ele tem aqui, né, de contratos que ele tem, não de inquilinos mesmo. 56% logístico, 22,5% industrial e 20% híbrido. São setores muito bons, tá? São setores muito bons, setores que eu gosto bastante, principalmente aqui o logístico. O logístico ele é bem seguro e ele tem uma parcela maior aqui em logístico, então é aí muito legal a gente tá vendo isso aí dentro do GGRC. Ramo de atividade aqui, ó, comércio varejista, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, veículos, químicas, têxtil e outras aqui, tá? Ele está bem focado no comércio varejista aqui. Esqueci que eu não estava com marcado. O índice de reajuste de contratos é o IPCA, tá? 91% IPCA. Depois aqui GPM e NPC. O vencimento de contratos aqui, a maioria está para mais de 2030. A gente viu lá que a média, né, de vencimento de contratos é 6,4 anos. Então uma média legal. E ele dá aqui alguns detalhes sobre os ativos imobiliários dele. Então ele mostra aqui os galpões logísticos que ele tem, tá? Bastante da Ambev aqui, ó, só nessa tela aqui, 4 da Ambev, Americanas, mais galpão logístico, mais galpão logístico. Aí os imóveis industriais aqui dele também e alguns imóveis híbridos que ele tem, beleza? Aqui ele mostra a localização dos imóveis e alguns inquilinos. A gente pode ver que tem Ambev, Dafit, tem Volkswagen, que eu falei com vocês aqui, ó, Casas Bahia, Grupo Açaí, Supermarket, tem vários aqui inquilinos grandes, bons inquilinos, então isso passa mais segurança para o cotista. Bom, agora falando da alavancagem, vamos calcular a alavancagem aqui, ó, para a gente ter uma ideia de qual que é a alavancagem dele. Cadê? Aqui, ó. Ele tem
Em ativos, tá? Eu vou calcular os ativos aqui, ó, os imóveis, ou a gente pode vir aqui, ó, e pegar, quer ver? GGRC, para ficar mais certo ainda. Para ficar mais certo ainda, a gente faz o seguinte, ó. A gente pega esse informe mensal do fundo, pega esse informe mensal e vem aqui, ó, para ver os ativos do fundo, ó. Ele tem 1 bilhão e 850 mil. Vamos colocar aqui na calculadora? Então ele tem em CRIs 232 milhões dividido por 1 bilhão 850 de ativos. Vamos ver quanto que isso vai dar? Isso vai dar uma alavancagem de 12%. 12,54%. Então uma alavancagem aí tranquila também, tá? Uma alavancagem de boa. A gente viu que as taxas lá também são taxas muito boas. E agora eu vou falar para vocês qual o meu preço teto para o GGRC11, tá? O preço teto de cada um varia, mas eu vou fazer aqui o meu preço teto e vou falar para vocês por quanto, até quanto eu pagaria no GGRC11. Seguinte, eu considerei o GGRC11 como um fundo de baixo risco, tá? E considerando isso, eu cheguei num preço teto de R$ 13,20, tá? Então eu pagaria até R$ 13,20 e o fundo hoje está sendo negociado a R$ 10. Ou seja, um desconto aí de mais de 30%, dá 31% e uns quebradinhos, tá? Então o fundo está muito descontado no meu preço teto, no meu ponto de vista ele está muito descontado, tá? Se a gente colocar um pouquinho mais de risco nele, a gente acaba pegando um desconto bom ainda também, uns 25% de desconto. Então é um fundo muito bom, de um setor muito bom. A gente viu a alavancagem baixa, tem uma quantidade boa de ativos, bons inquilinos, está conseguindo gerar um bom resultado, a gestão está ativa, então é um fundo muito bom. Não vou falar que é o melhor de logística, tá? Não é o melhor de logística. Eu até fiz aí recentemente um vídeo falando sobre os melhores fundos de logística, porém é um fundo legal sim para se colocar em carteira, não é uma recomendação de investimento, isso aqui é para ajudar vocês na análise e vocês tomarem a própria decisão de vocês para saber se cabe no seu perfil de investidor, se cabe na sua carteira. Dá mais uma olhada, dá uma lida você mesmo no relatório, às vezes você vai enxergar alguma coisa que eu não enxerguei aqui, que pode estar trazendo um risco para o fundo, tá? Então é importante você mesmo ler o relatório e tirar suas próprias conclusões. Fechou? Então, se você gostou, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha para um amigo aí, para ele estar entendendo mais sobre o GGRC11 e sobre esse mundo de investimentos. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto.